Povo, sábado, né? Uma coisinha básica antes de começar. Eu gosto de saber, e sábado eu sei que vocês se esmeram mais. O que é que foi seu almoço, gente? Me conta aqui abaixo, quero saber, tá bom? Vou ficar de olho nos comentários. Gente, bom sábado, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que obviamente tem sido muito falada, muitas notas têm saído na imprensa. E essa questão diz respeito à herança de Marília Mendonça, a cantora que infelizmente perdeu a vida em um acidente de avião no passado dia 5. Agora continua sendo notícia, obviamente, desde homenagens que estão sendo feitas, até o acervo de músicas registradas, mais de 100 músicas que ela tinha registradas que não foram gravadas, enfim, muita coisa falando sobre Marília Mendonça. E eu quero já dizer no início para aquelas pessoas mais revoltadas que é obviamente normal essa curiosidade, é obviamente normal que essas notícias saiam porque envolve uma figura com uma grande dimensão, com uma figura muito conhecida. Toda a história abalou muitas pessoas e além da tristeza, existe muita curiosidade. Então nesse vídeo a gente vai falar o que acontecerá com a herança de Marília Mendonça, segundo alguns portais que vêm relatando algumas coisas, tá bom? Já vou convidar você a deixar um like aqui no vídeo, é muito importante, me ajuda demais com a divulgação, faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu trabalho, da maneira como eu tô trazendo as notícias pra vocês. E obviamente, se você caiu de paraquedas e não me conhece, é sua primeira vez aqui no canal, trata de se inscrever, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, aqui a gente tem vídeo todos os dias, onde retratamos assuntos aí do mundo dos famosos, tá bom? Infelizmente, vimos retratando toda essa história sobre Marília Mendonça, que nos deixou bastante abalados, é uma tristeza. Mais uma vez, vale ressaltar aqui, vale mencionar uma perda imensurável para o Brasil, para alguns outros países que consumiam o trabalho de Marília Mendonça, tudo muito triste, gente. Olha, o Correio 24horas.com.br postou uma matéria que me parece bastante esclarecedora. Então a fonte será o Correio 24 Horas. Diz o seguinte: deixando milhões de órfãos na sofrência, no último dia 5 morreu em um acidente aéreo a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que deixou também uma herança milionária para o seu filho e herdeiro Léo, de 1 ano e 11 meses, cuja guarda ficará compartilhada entre a mãe da cantora, Ruth Dias, e o pai do garoto, Murilo. Mas quem administra tudo? Marília deixou testamento? Em primeiro lugar, enquanto ainda lidam com a morte da cantora, os familiares devem abrir em até 60 dias um processo para o inventário da herança. A especialista em direito familiar e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Fernanda Barreto, explica que, pelo artigo 611 do Código de Processo, o prazo para abertura é de 2 meses e que o mesmo artigo prevê um prazo de conclusão de 12 meses. Ou seja, a família tem até 2 meses para abrir este processo e tudo ficará concluído em até 12 meses. Caso não seja cumprido, a Secretaria da Fazenda Estadual, por exemplo, cobra uma multa de 5% do valor do imposto causa mortis. O juiz, entretanto, pode prorrogar os prazos. Caso Marília tenha feito o testamento, só tem a liberdade de distribuir 50% do valor da fortuna, uma vez que o filho é o herdeiro necessário e deve ter os outros 50%. Ou seja, caso existisse um testamento de todo o patrimônio de Marília Mendonça, segundo essa nota, ela só poderia distribuir 50% para quem ela quisesse. Os outros 50% ficariam obrigatoriamente para o seu filho. Em primeiro lugar, filhos e cônjuges, maridos, mulheres, são considerados os necessários, seguidos pelos ascendentes, que são os pais. No caso de Marília, a mãe dela, Ruth, e obrigatoriamente ficaria com metade do dinheiro caso ela não tivesse o filho Léo. O pai da Marília já faleceu há muitos anos atrás. No caso da Marília em específico, ainda diz a nota, que ela não era casada, não vivia em união estável, mas tinha um descendente e uma ascendente, filho e mãe. Então o filho dela fica com todo o patrimônio caso ela não tenha deixado um testamento.
Caso ela tenha feito um testamento, o filho fica com no mínimo 50%, porque 50% são os obrigatórios, mas dos outros 50% ela ainda pode ter deixado mais para o filho. Os outros 50% ficam então a cargo daquilo que ela decide, mas dizendo aqui que a gente não sabe, não foi confirmado se Marília deixou ou não um testamento, tá bom? Como o Léo, filho dela, é menor de idade, a administração do dinheiro, dos bens, não será feita por ele nos próximos 16 anos, até que ele chegue à idade adulta. A advogada e mestre em família, Tereza Oliveira, esclareceu que a administração cabe ao representante legal da criança, se for o pai. O Murilo, caberá a ele cuidar dos bens até o menino atingir a maioridade, devendo a administração dos bens prezar sempre pelo melhor interesse da criança. Ou seja, algum adulto ficará responsável, mas tem que prezar pelos interesses dele, ou seja, não pode sair gastando aí tudo. Basicamente é isso. Caso a guarda passe a ser compartilhada com a avó materna, que foi o que ficou decidido, como foi anunciado pela própria Dona Ruth e pelo Murilo, ela também, a avó, atuará nas decisões sobre os bens herdados. Cabe salientar, diz a nota, que o pedido do Ministério Público, por pedido do Ministério Público ou por exigência judicial, poderão ser incluídas cláusulas para preservar os bens e os interesses da criança, explicou o advogado. Ou seja, podem ser feitas cláusulas específicas para que ainda seja redobrada essa preservação do patrimônio, para o povo não sair gastando e tudo mais. Basicamente é isso. O juiz ainda pode exigir que seja apresentada uma prestação de contas de forma periódica para avaliar como está sendo feita a gestão dos bens. Prestar contas de tempos a tempos, conforme seja estipulado, levando em consideração as necessidades da criança ao longo dos anos. Para que seja feita qualquer venda do patrimônio herdado, sempre demonstrando a real necessidade em favor da criança, tudo isso autorizado pelo juiz. De acordo com um portal aí, Fórum, antes da pandemia, o cachê dos shows de Marília variava entre 350 mil reais e 2 milhões, diz a nota. A Rainha da Sofrência tinha um faturamento mensal em torno de 10 milhões de reais, como informam sites sobre o meio artístico, e o patrimônio da sertaneja, que fazia 25 shows por mês, estaria avaliado em quase 500 milhões de reais. Então daí falarem que o patrimônio, a herança de Marília, gira em torno de 500 milhões de reais. Obviamente que tem muita gente falando, isso não interessa, dinheiro... É muito triste tudo o que aconteceu, mas é perfeitamente normal que exista essa curiosidade em relação à herança. Não é a primeira figura pública que a gente perde de um modo precoce, e em outros casos a gente já viu muita confusão por conta de herança. Posso citar aqui o caso de Antônia Fontinelli, o caso de Gugu Liberato, e não está acontecendo na família de Marília Mendonça, e ainda bem, porque nada pior do que ter que lidar com a perda de um ente querido, ainda ter que lidar com furdunço por conta de herança. Então isso é o que saiu na mídia até agora. Obviamente que outras coisas irão sair, eu acredito que não vai haver problema em divulgar isso, eu acredito que até a própria família vai divulgar e as pessoas vão saber, tá tudo indo bem, tá tudo... Enfim, fazer sempre o que a pessoa que a gente perdeu queria que fosse feito. Nada mais feio do que ficar brigando por herança depois que a pessoa morre, não é verdade? Enfim, gente, comenta aqui abaixo o que vocês acham disso, se vocês gostaram de saber. Recebi esse pedido por bastantes pessoas, não vou dizer algumas, porque foram bastantes. Todo dia eu recebo muita mensagem, Mário, conta isso da Marília, Mário. Eu entendo a saudade, eu entendo o conforto quando a gente fala de alguém que nos é querido e que a gente não quer que seja esquecido, e não será. Marília jamais será esquecida. Gente, muito obrigado. Não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal, de ativar o sino, de compartilhar o vídeo com os amigos e comenta aqui abaixo, tá bom? Muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!